Fala galera, vamos então conferir agora nessa aula um pouquinho sobre polinômios, certo? Bom, de um modo geral, imagine uma função agora que terá o grau igual a n, tá? Conforme nós vimos lá em função quadrática, nós aprendemos que a função quadrática, por exemplo, é uma função em que o grau é 2, onde esse expoente aqui n seria igual a 2. Na função afim, né, a função do primeiro grau também, você tinha lá o expoente n sendo igual a 1. Então aqui seria, na verdade, um aspecto mais amplo de funções, tá? Ou seja, vendo de uma forma mais geral. Como é que você determina o grau de alguns polinômios? Perfeito? Vamos ver aqui então, por exemplo, aqui na letra A, onde você tem aqui um polinômio em que o maior expoente aqui da variável aqui seria 3. Então, nesse caso, você vai dizer que o polinômio A tem grau igual a 3, tá? Inclusive, você pode indicar isso aqui assim, ó. Você coloca a letra G, coloca a letra R e entre parênteses a letra A, se referindo ao polinômio A. Aí, nesse caso, o grau vai ser igual a 3. Da mesma maneira, por exemplo, aqui o polinômio B, onde você percebe que o grau maior aqui é 8. Então, você pode indicar o grau desse polinômio assim, né? GR, então, o grau do polinômio B vai ser igual a 8. Da mesma forma, o polinômio C, onde vocês percebem aqui que o grau, no caso, seria igual a 1. Então, logo, você pode dizer o seguinte, o grau do polinômio C, nesse caso, é igual a 1. Agora, a letra D chama atenção para um fato. Não tem nenhum x aqui multiplicando esse 9. Quando isso acontecer, você vai dizer então que o grau é 0. Por que isso aqui o grau é 0? Fácil. Porque 9 é o mesmo que o próprio 9 vezes x elevado a quanto? Elevado a 0. Por isso, nesse caso, você vai dizer que o grau do polinômio D ele vai ser igual a 0. Bom, aqui embaixo você tem a letra E, um polinômio nulo. Quando tiver um polinômio como esse aqui, por exemplo, o grau vai ser indefinido. Por quê? Porque 0 é o mesmo que 0 vezes x elevado a qualquer expoente. Por exemplo, poderia ser 0 vezes x elevado a 1, poderia ser 0 vezes x elevado a 2, ou seja, poderia ser 0 vezes x elevado a qualquer expoente, por exemplo, 10. Então, nesse caso, você vai dizer que o polinômio ele é um polinômio de grau indefinido. É como é que você calcula o valor numérico de um polinômio. Pessoal, é muito simples, é algo que já fizemos já em função. O valor numérico de um polinômio simplesmente você obtém substituindo um certo número real ou número complexo dentro do polinômio. Tá? Então, simplesmente é isso. Poderíamos denotar que o valor numérico do polinômio p de x para x igual a A, ele vai ser equivalente a quanto? Equivalente a p de A. É assim que você vai ler isso aqui, tá? Então, p de A seria o valor numérico do polinômio p de x para x igual a A. Olha só, nesse exemplo 2 aqui, temos um polinômio aqui de grau 3. Acompanha aqui que é uma função p de x igual a x ao cubo mais bx quadrado mais 3x mais d. Eu vou colocar esse p de x aqui para vocês entenderem melhor. Então, p de x igual a x ao cubo mais bx quadrado mais 3x mais d. E aí no enunciado está querendo que você descubra qual é o polinômio, tá? É uma função cujo gráfico não é uma parábola, não é uma reta. Vocês percebem que tem um gráfico pouco particular aqui, né? Aqui eu estou percebendo o seguinte aqui, ó. Quando x é 2, a imagem é 9. Quando x é 1, a imagem é menos 5. Quando x é menos 1 aqui, a imagem é menos 3. E quando x é menos 2, a imagem é menos 11. Tá certo? Não vou precisar trabalhar com todos esses valores aqui não. De antemão, logo uma coisa é bom vocês ficarem observando aqui, ó. Observa que a função corta o eixo do y no menos 5. Então, menos 5 que pra gente vai ser o quê? Vai ser o valor do termo independente. E o termo independente é exatamente esse Dzinho que está aparecendo aqui, ó. Tá? Então, de cara, nós já sabemos que o valor de Dzinho, nesse caso, será igual a quanto? Igual a menos 5. Então, já seria a primeira coisa a fazer aí, é encontrar o valor de D. Logo em seguida, eu recomendo que você reescreva agora a função, o polinômio no caso, já colocando o valor de D, certo? Então vamos aqui no segundo passo, vamos reescrever aqui o polinômio, ó, vai ficar assim, ó. P de x vai ser igual a ax à terceira mais bx ao quadrado mais 3x menos 5. Então já vou logo escrever o polinômio desse formato aqui, ó. Legal. Agora nossa missão é descobrir o valor de A e de B. Aí você vai escolher pontos aqui no gráfico. Por exemplo, nota que quando x é 1, a imagem é menos 5. Então posso fazer logo isso aí para montar uma espécie de equação. Então nosso terceiro passo vai ser fazer isso aqui, ó.
P de 1 é igual a menos 5. Vou pegar daqui, ó. Quando x é igual a 1, a imagem é menos 5, que é esse ponto aqui, galera. Vai pegar o polinômio, esse polinômio aqui, e onde tem x vai colocar 1, tá? Então esse P de 1 aqui, ele vai ser como? Vai ficar assim, ó, a vezes 1 elevado à terceira, mais b vezes 1 elevado ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 5. Tu vai igualar isso aqui a quanto? A menos 5. E vai observar o seguinte, 1 à terceira dá 1, 1 vezes a fica a, 1 ao quadrado fica 1, 1 vezes b é b, e aqui você tem mais 3. E como você tem menos 5 dos dois lados, aí menos 5 de um lado e menos 5 do outro, você pode logo cancelar isso aqui, vai aparecer um zero aqui, então, nesse caso. Então você vai igualar isso aqui a zero e você tem uma equação envolvendo a e b. Você pode então concluir o seguinte, ó, que a mais b será igual a menos 3, tá bom? Então já tem uma equação aqui envolvendo os valores de a e de b. Tem outro dado para você pegar. Você poderia pegar, por exemplo, P de 2. Aqui eu estou percebendo que P de 2 seria 9. Nós poderíamos pegar também P de menos 1 ou P de menos 2. Eu vou pegar P de menos 1, que é mais fácil. Quando x é menos 1, a imagem vai ser igual a quanto? Igual a 3, tá bom? Eu vou colocar o quarto passo aqui para a gente discutir. Então observe, ó, esse ponto aqui, ó, quando x é menos 1, a imagem é menos 3. Ó. Então eu escrevo P de menos 1, a imagem vai ser menos 3. Então P de menos 1 vai ser a vezes menos 1 elevado à terceira, mais b vezes, aí vamos lá, menos 1 aqui, hein, no lugar do x. Aí menos 1 elevado ao quadrado, mais 3 vezes o menos 1 aqui, ó, no lugar de x, né? 3 vezes o menos 1. Depois em seguida eu vou ter o quê? Menos 5. Nós iremos igualar isso aqui a quanto? A esse menos 3 aqui, ó. Esse que está aqui, tá? Então aqui no caso, menos 3. Aqui para vocês mostrando aqui. Então esse menos 3 veio daqui, ó. Aqui nós temos menos a, porque menos 1 à terceira fica menos 1, fica menos a. Menos 1 ao quadrado vai ficar mais 1, então fica menos a mais b. Aqui nós temos menos 3, menos 5 igual a menos 3. Dá para cancelar esse menos 3 com esse menos 3 aqui. Obtemos uma outra equação envolvendo a e b. Ó. Observa, menos a mais b será igual a quanto? A mais 5. Então temos uma outra equação envolvendo a e b. No cálculo anterior, eu tinha feito esse cálculo aqui e encontrei que a mais b é menos 3. Agora temos que menos a mais b é igual a 5. Como é que eu termino então? Fácil, né? Vou montar aqui um sistema para vocês, envolvendo aqui as duas equações. A primeira equação é que a mais b será igual a menos 3 e a outra equação é menos a mais b igual a 5. Vamos somar aqui as duas equações. Menos a mais a vai ser cancelado, então isso aqui você ignora. B mais b fica 2b. 2b será igual a quanto? 5 somado com menos 3 dá 2, portanto b é 1. Se b é igual a 1, aí como é que eu faço para encontrar o valor de a? Aí eu posso substituir aqui nessa primeira equação. A somado com 1 será igual a menos 3, portanto o valor de a vai ser menos 3 com menos 1, que é menos 4. Pessoal, para terminar então o problema é o seguinte, lembra que p de x é ax ao cubo mais bx quadrado mais 3 vezes x menos 5. Né? Nós já montamos a equação com isso daqui. P de x vai ser igual ao valor de a, que é menos 4, fica menos 4x ao cubo, mais b, que é mais 1, então mais 1x ao quadrado, fica só x quadrado, mais 3x menos 5, que essa é a resposta da questão. Outro tópico essencial é o conceito que é raiz de um polinômio. Pessoal, é muito simples, tá? O número complexo vai ser raiz de um polinômio se quando você substituir dentro do polinômio esse valor aqui de a, se a imagem der zero. Nesse exemplo 3 aqui, está afirmando que menos 3, que ele é raiz do polinômio. Ora, se menos 3 é raiz, isso significa dizer o seguinte, que p de menos 3 será igual a quanto? Igual a zero. Então eu devo substituir dentro desse polinômio aqui. Ó. Então no lugar de x você coloca menos 3, aí ficará menos 3 ao cubo, porque aqui é ao cubo, né? Mais 4 vezes menos 3 ao quadrado, daqui, menos k vezes menos 3, ó, menos k vezes menos 3, mais 1, aí isso aqui tu vai igualar a quanto? A zero. Menos 27.
Aqui nós temos 3 ao quadrado negativo, né? No caso fica 9, 9 vezes 4, 36. Aqui você vai ter mais 3k mais 1 igual a 0. Galera, ó, 36 mais 1, 37. 37 menos 27 fica mais 10. Vai passar para o outro lado menos 10, ou seja, 3k será igual a menos 10. É por esse motivo, então, que o valor de A vai ser igual a menos 10 sobre 3, né? O valor de K vai ser igual a menos 10 sobre 3. Dessa forma, a alternativa correta, confirmando que é a letra A. Nesse outro exemplo aqui, está afirmando que o polinômio ele é identicamente nulo. Galera, quando vier isso aí, basta você pegar os coeficientes e igualar a zero. No caso, quem são aqui os coeficientes? K ao quadrado menos 4, tu vai igualar a zero, e K menos 2, tu vai igualar a zero. Então é só resolver a seguinte conta. Ó. Primeiro, você vai fazer aqui, ó, K ao quadrado menos 4 igual a zero. K ao quadrado vai ser igual a 4. Depois K vai ser mais ou menos a raiz de 4, né? Que é um expoente par, vira mais ou menos. Portanto, você vai poder concluir que o valor de K é mais ou menos 2. Quando eu coloco isso, não esquece que eu estou afirmando que ou K é igual a menos 2, ou então K vai ser igual a mais 2. Serão as opções iniciais. Se você olhar agora para o outro coeficiente, que é K menos 2, então K menos 2 será igual a 0, né? Então aqui a segunda parte, ó. K menos 2 vai ser igual a 0. Portanto, K vai ser igual a 2. E aí você tem K igual a 2 aqui. E você tem K igual a 2 aqui também, que é o resultado do problema, tá bom? Então a resposta aqui seria K igual a 2. Tá? Outro tópico também valiosíssimo é o tópico que envolve a divisão de polinômios. A divisão de polinômios vai seguir basicamente o que nós aprendemos na divisão dos números, né? A divisão entre números naturais, por exemplo, aqui. Aí não pode esquecer o seguinte, nessa divisão aqui, nós teremos que esse Dzão aqui ele é o dividendo, Dzinho de x é o divisor, Q de x é o quociente e R de x vai ser o resto, ok? O grau do quociente, importante você observar que ele vai ser sempre a diferença do grau do dividendo e o grau do divisor, tá? Então faça o grau do dividendo menos o grau do divisor, vou ter o grau do quociente. E o grau do resto, ele nunca pode ultrapassar o grau do divisor. Na verdade, o grau do resto, ele sempre será uma unidade a menos que o grau do divisor no máximo, tá? No máximo ele vai ser uma unidade a menos que o grau do divisor. E claro, se você fizer uma divisão que o resto dê zero, é porque então nesse caso a divisão vai ser exata. Temos várias divisões aqui. Eu vou fazer com vocês esse exemplo aqui, esse exemplo número 5, e eu farei a divisão primeiro pelo método chamado método da chave, que foi esse método aqui, e depois eu vou aplicar para vocês esse algoritmo chamado de algoritmo de Briot-Ruffin, tá bom? Já eu faço esse algoritmo aqui. Como é que eu faço a divisão então desses dois polinômios? Primeiramente você tem que observar se o polinômio está completo. Estamos vendo aqui o seguinte, que esse polinômio aqui está faltando um termo em x à quarta e também está faltando um termo em x. Então você vai escrever assim, ó, x à quinta. Aí não tem um termo em x quadrado, a quarta, né? Você coloca mais 0 vezes x à quarta, depois menos 3 vezes x ao cubo, depois mais 2x ao quadrado, não tem um termo em x, aí mais 0 vezes x, mais 1. Aí você vai dividir isso aqui por x menos 2. Aí é importante vocês ficarem atentos ao seguinte, ó. Isso aqui seria o dividendo e aqui vai ser o divisor. Iremos obter aqui no caso o quociente nessa região aqui e lá no final vamos obter o resto. Vai pegar esse primeiro termo daqui, x à quinta, e vai dividir por esse primeiro termo aqui, tá? Vou fazer aqui um rascunho para vocês entenderem. Vou pegar o x à quinta e vou dividir por esse x aqui, ó. O resultado vai ser o quê? Vai ser uma divisão de potência de mesma base. Aí como é que você resolve isso aqui? Você repete a base, que é x, e subtrai os expoentes. Aqui o expoente é 5 e aqui o expoente é 1. Aí tu vai fazer 5 menos 1, ou seja, vai dar expoente 4. Vai ficar assim, x elevado à quarta, tá? Esse x elevado à quarta, você vai fazer o que com ele? O que você vai fazer com esse x à quarta? Você vai colocá-lo exatamente aqui, ó, nessa região aqui, que é a região dedicada para você colocar o quociente, tá? Agora vai fazer o seguinte, vai multiplicar, ó. Vai pegar x à quarta vezes x, e isso vai dar x à quinta. Vai trazer para cá
colocar nesse lugar aqui só com o sinal trocado, assim, ó. De novo, x à quarta vezes x dá x à quinta, vem para cá, menos x à quinta. Você muda o sinal. Depois, ó, x à quarta vezes menos 2. Dá o quê? Dá menos 2x à quarta, traz para cá mais 2x à quarta. E agora faz o quê? Agora soma. X à quinta somado com menos x à quinta é zero. Então esses dois serão cancelados, né? Então você cancela esse com esse. E depois tu vai somar 0x à quarta com 2x à quarta. Isso vai dar o quê? 2x à quarta. Você pode repetir todo mundo aqui se quiser. Ou então você pode baixando de um por um. Por exemplo, aqui eu vou baixar menos 3x à terceira. E vou obedecer a mesma regra anterior. Vou pegar esse primeiro termo aqui, que é o 2x à quarta. Deixa eu fazer aqui para vocês, ó. Esse primeiro elemento aqui, que é o 2x à quarta, e você vai dividir por esse x aqui, ó. Então 2x à quarta você vai dividir por x. Vão observando que esse x aqui eu vou colocar em todos. Sempre vai dividir por ele, tá? Isso vai dar o quê? Isso vai dar 2x à terceira. Então eu vou pegar agora esse termo aqui, 2x à terceira, e faço o que com ele? Escrevo do lado aqui do x à quarta, ó. Então vamos botar aqui, mais 2x à terceira. E faz o que agora? Vamos lá. Pega 2x à terceira vezes x. Isso vai dar 2x à quarta. Traz aqui com o sinal negativo, ó, menos 2x à quarta. Faça a mesma coisa com esse menos 2. Ó. 2x à terceira vezes menos 2 dá menos 4x ao cubo. Aqui vem mais 4x ao cubo. Agora você vai somar as duas de novo. Aqui, quando soma, esse elemento corta com esse. Aí você vai ter menos 3 somado com 4 dá o quê? Dá mais x à terceira. Aí esse mais 2x quadrado desce ele aqui, aí mais 2x quadrado, e vai repetir o processo. Eu vou pegar esse x ao cubo aqui e eu vou dividir por esse x aqui, ó. Vamos lá. Aqui para vocês virem aqui, ó, o x ao cubo que eu falei, e vou dividir pelo x lá, certo? Isso vai dar o quê? Vai dar x ao quadrado. Agora eu vou pegar esse x ao quadrado que apareceu aqui e vou escrever ele aqui, ó. Tá? Então mais x ao quadrado. Pessoal, eu vou repetir o processo. X quadrado vezes x e depois x quadrado vezes menos 2, tá? Então, x quadrado vezes x dá o quê? Dá x ao cubo. Vem para cá, menos x à terceira. Depois, x quadrado vezes menos 2 dá menos 2x quadrado. Vem para cá, mais 2x ao quadrado. Mais uma vez, eu vou somar tudo aqui, ó. Quando eu somo, ó, esses dois serão cancelados. E aí vai sobrar o quê? 4x ao quadrado. Agora eu vou descer esse 0x aqui, ó. Então, mais 0 vezes x. Se quiser também colocar o mais 1, não tem problema não. Até pode colocar se quiser, tá? Não tem problema. O primeiro termo, 4x quadrado. Aí eu vou dividir por x aqui. Vou fazer aqui a conta para vocês verem aqui. Então, 4x ao quadrado. Vou dividir por x. Isso vai dar o quê? Vai dar 4x. Mais uma vez, pega esse 4x, vai fazer parte do quociente. Vou observando aqui, ó, que esses valores aqui, ó, x à quarta está aqui, 2x ao cubo está aqui, x quadrado está aqui também, observem, e depois apareceu esse último aqui, ó, 4x, que eu vou também posicionar aqui do lado do x quadrado, tá? Então, mais 4x. Farei o mesmo processo. 4x vezes x dá 4x quadrado. Aí traz para cá menos 4x quadrado. 4x vezes menos 2 dá menos 8x. Vem para cá mais 8x. Soma tudo. O que vai acontecer agora? Esses dois serão cancelados. 0 mais 8 fica 8. 8x aí mais 1. Repara que aquele 1 mais 1 não interferiu em nada. E para finalizar agora a questão, eu vou pegar esse mais 8x aqui e eu vou dividir por quem? Por esse x, para completar o restante do quociente aqui. Bora fazer aqui para vocês verem. De novo, na sequência aqui, ó. Vou pegar lá 8x e vou dividir por x. Isso vai dar 8, né? Então aqui, tá aqui mais 8. Pronto. Agora temos o seguinte, pessoal. Vai acontecer 8 vezes x dá 8x. Vem para cá menos 8x. Depois, ó, 8 vezes menos 2 dá menos 16. Vem para cá mais 16. Mais 16. Soma tudo. O que vai fazer agora? Vamos cancelar, né?
Cancelou esse mais 8, esse menos 8. 1 somado com 16 dá o quê? 17. Aí, galera, o que aconteceu agora? O grau do resto é 0. Aqui é o resto, tá? Então é importante você observar que esse carinha aqui é o resto. Resto é igual a 17. E lá em cima você tem todo esse termo aqui, do x à quarta até esse mais 8, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quociente. Tá? Então isso aqui, para vocês ficarem espertos aí, ó, isso é o quociente. Aí eu estou percebendo o quê? Que o quociente tem grau 4, que é a diferença entre o grau do dividendo e o divisor, que tem grau 1. E pelo fato do divisor ter grau 1, o resto no máximo, lembra? Que ele vale, o grau do resto, ele no máximo tem uma unidade a menos que o divisor. Como o divisor aqui tem grau igual a 1, por isso que o resto tem grau 0. Agora bora fazer esse mesmo problema utilizando o algoritmo de Briotto-Ruffini. A primeira parte aqui para você conseguir fazer o algoritmo é o seguinte. Primeira coisa, pega esse divisor aqui, que é o x menos 2, tu vai igualar isso aqui a 0, tá? Eu vou até fazer aqui o cálculo, ó. Vai pegar o x menos 2 aqui e você vai igualar isso aqui a 0. Sempre pega o binômio igual a 0. Aí você vai resolver aqui, x é igual a quanto? X é igual a 2. Primeiro passo do algoritmo é você fazer isso aqui, ó. Depois que você faz x igual a 2, esse 2 aqui, você vai posicioná-lo exatamente nessa região aqui, ó. Agora vai fazer o quê? Você vai preencher esse espaço aqui com os coeficientes do binômio. Qual binômio? O dividendo. Nesse caso aqui, não esqueça que o dividendo é todo esse polinômio aqui, ó. Claro que como faltam os termos, lembre de completar com 0. Então eu vou aproveitar e pegar isso aqui, ó. Vou pegar 1, 0, menos 3, 2, 0 e 1. Decora aí, tá? 1, 0, menos 3, 2, 0 e 1. Farei isso aqui agora. Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Aqui você põe o 1, aí depois o 0, o menos 3, o 2, o 0 e por último aquele 1. Nesse último aqui, coloca uma linhazinha tracejada porque vai ser diferenciado, certo? Sempre repita esse número que está aqui. Então vou repetir esse 1 aqui, ó. Legal. Agora você vai fazer uma sequência de duas operações. Primeiro você vai pegar esse 2 e você vai multiplicar por 1. Multiplicou aí? Deu quanto? Deu 2, né? 2 vezes 1 é 2. E agora? Vai pegar esse resultado aqui e vai somar com esse 0 aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Somando aqui. E depois faz o quê? O resultado repete abaixo do 0. Vamos lá, ó. Aí tu vai fazer, ó. Multiplica, soma, repete. Memoriza aí, vá. Multiplica, soma, repete. Multiplica, soma, repete. Sempre vai fazer isso, tá? Vamos lá. Então, 2 vezes 1 é 2. 2 mais 0 fica 2. Agora, 2 vezes 2 é 4. 4 somado com menos 3 é mais 1. Depois, 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 2, 4. Depois, ó, 2 vezes 4, 8. 8 mais 0 dá 8. E ó, 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. Galera, observa que deu certinho aqui. O valor do resto aqui deu exatamente esse número que está aqui, ó. Que é assim que você pode utilizar o algoritmo, tá? E esse valor sempre será o lugar do resto. É por isso que esse método será utilizado para você resolver as equações algébricas, tá? Já já eu chego nisso. Bom, o que eu tenho mais de especial aqui? Eu tenho de especial, pessoal, porque esses números aqui, ó, 1, 2, 1 de novo, o 4 e o 8 são os coeficientes do quociente. Pode observar que o quociente é um polinômio de grau 4, porque sempre que você utiliza o algoritmo, você diminui o grau uma unidade, ou seja, o dividendo aqui tem grau igual a quanto? Tem grau 5. Sempre que você aplicar o algoritmo, você vai baixar o grau. Até para ficar fácil, eu poderia escrever aqui para vocês, ó. Aqui seria, no caso aqui no canto, quinto grau, e aqui eu vou colocar quarto grau. Então esse 5 e esse 4 estou me referindo ao grau desse quociente aqui, o 4, e o 5 seria o grau do polinômio. Nesse caso, grau 4, ó. Como é que vai ficar? Ficar assim, ó. Esse 1, x à quarta, que vai ficar x à quarta, mais 2x ao cubo, mais 1x quadrado, mais 4 vezes x, mais 8. Pronto. Podem conferir que é exatamente o mesmo resultado lá de cima, ó. Que esse aqui, ó, do quociente, eu vou puxar aqui para vocês verem, ó.
É exatamente o mesmo resultado. Então, tanto faz você utilizar o método da divisão, o método convencional da chave, né? Ou então utilizar o algoritmo. Só que no caso, o algoritmo é só utilizar para você fazer divisão por binômios, tá bom? Sempre por binômio do tipo x menos a. Pessoal, o teorema bem importante aí, que é o teorema do resto. O teorema diz o seguinte pra gente, ó, que o resto da divisão de um polinômio p de x por um binômio x menos a, ele é igual a p de a. Por exemplo, aqui eu tenho que fazer a divisão, teria, né, que fazer a divisão desse polinômio aqui por esse binômio. Será que eu preciso mesmo fazer a divisão? Não, eu vou usar o teorema do resto. Ou seja, eu vou pegar esse binômio, primeiro passo, e vou igualar a zero. Então, x menos 2 eu vou igualar isso aqui a zero. E eu vou encontrar então x igual a 2. Legal. Logo em seguida, se eu quero encontrar o valor do resto, simplesmente, para encontrar o resto, basta você fazer, ó, p de 2. E esse 2 é exatamente esse 2 que veio daqui, ó. Então é só você fazer isso. Que não precisa você fazer a divisão inteira, né? Aí você vai substituir, ó. Aqui no lugar do x coloca 2, fica 2 à quinta, menos 3 vezes 2 ao cubo, mais 2 vezes 2 ao quadrado, mais 1. E vamos confirmar um fato bem interessante, porque essa questão é a questão anterior, né, pessoal? Então, P de 2 vai ser igual a quanto? 32. 32 aqui menos quanto? 24. Depois mais 8, mais 1. Ou seja, no final você vai ter igual a 17, tá? Então, a resposta aí que vai bater exatamente com aquela questão anterior. Um tanque em forma de um prisma retangular, cujas dimensões em centímetros são iguais a x menos 1, x mais 3 e x menos 2, está completamente cheio de uma substância líquida. Distribuindo-se essa substância em x menos 3 recipientes de capacidades iguais, haverá uma sobra. Pessoal, sobra o quê? É resto. Da substância igual em centímetros cúbicos a quanto? Então, olha que questão interessante. Sabe que se é um bloco retangular, sabe que o volume disso aqui pode ser calculado em função de x, que vai ser isso aqui, o produto, né? É só fazer x menos 1 vezes x mais 3 vezes x menos 2, que é a área da base vezes a altura. Aí eu tenho uma fórmula. Aí a pergunta é a seguinte, eu vou desenvolver essa fórmula aqui? Não precisa desenvolver a fórmula. Como você quer calcular o resto da divisão desse volume aqui por esse binômio, aí basta você fazer o quê? Pega o binômio, que é x menos 3, igual a 0. Vai obter x igual a quanto? A 3, e substitui o 3 dentro dessa fórmula aqui para encontrar o resto. Então, bora lá. V de 3 vai ser igual a 3 menos 1, 3 mais 3 e 3 menos 2. Portanto, V de 3 será igual a quanto? A 2 vezes 6 vezes 1. Ou seja, a resposta será igual a 12. Portanto, o item seria o item 1. Temos aqui o teorema de D'Alembert, que é o seguinte, ó. Um polinômio p de x, ele vai ser divisível por x menos a se somente se a for raiz de p de x. Isso faz sentido. Porque se é divisível, moçada, o resto ele é igual a quanto? Ele é igual a 0. Só que nós aprendemos agora há pouco que esse resto aqui ele é igual a p de a. Ora, se p de a dá 0, então a vai ser o quê? A vai ser raiz de p de x. Verifique se p de x ele é divisível por x menos 3. Moçada, de novo, pega x menos 3 igual a 0 e encontra x igual a 3. Vou calcular o resto sem precisar fazer a divisão, tá? Então, encontrando o resto como? Calculando p de 3. Aí jogo dentro do polinômio. Isso vai dar 2 vezes 3 à quarta menos 3 ao quadrado mais 3 vezes 3 menos 162. Resultado, o resto vai ser 0. Porque p de 3 aqui vai dar 0. Certo? Então, como o resto é 0 e p de 3 é 0, então sim, a divisão é exata, tá? Tem mais, viu? Além disso, 3 vai ser raiz de p de x. Isso eu vou usar depois. Bom, e a outra consequência é que diz o seguinte, ó. Se o polinômio p de x, se ele é divisível separadamente por x menos a e por x menos b, então será divisível pelo produto x menos a e x menos b. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Nesse exemplo número 9,
aqui está afirmando o seguinte para a gente. Determine A e B de modo que o polinômio P de x seja divisível por x menos 2 e por x mais 1. Moçada, igualando isso aqui a zero, encontro x igual a 2. Igualando isso aqui a zero, encontro x igual a menos 1. O que eu farei? Eu vou fazer a substituição. Vou calcular P de 2 e vou igualar a zero. Depois eu vou calcular P de menos 1 aqui, ó, e vou igualar a zero também. Já que é divisível, isso significa dizer que são raízes do polinômio. Como é que você calcula então P de 2? Você substitui, fica 2 ao cubo, mais A vezes 2, mais B, tu vai igualar a zero. Aí vai encontrar a seguinte equação, né? 2A mais B será igual a quanto? Será igual a menos 8. Então você tem aqui uma equação. A outra equação vem daqui, ó. A outra equação vai dar o seguinte, ó. Fica menos 1 a terceira, A vezes menos 1, mais B, e isso será igual a quanto? A zero. Logo, tem outra equação que é menos A mais B igual a 1. Pronto, agora nós montaremos um sistema. Tenho aqui, então, 2A mais B igual a menos 8, e eu tenho aqui menos A mais B igual a 1. Galera, resolvendo isso aqui, encontraremos A e B igual a quanto? O A vai dar menos 3 e o B vai dar menos 2.